Shalom, 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 meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos. Nós falamos aqui de Laje, Minas Gerais. Eu sou o pastor Ilmar Sato Menelik Heller Kaiser, professor da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, Geografia e Sociologia e outras matérias. Nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit tem a manutenção do Seminário Tabernáculo, que é a minha denominação, onde estamos há 33 anos militando como pastor, e também tem o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Nós estamos estudando aqui o curso básico teológico. Essas aulas são aulas do curso básico, são 36 matérias divididas em blocos de 6 em 6. Tem o curso intermediário com mais 18 matérias e o bacharelado livre, todos os cursos são livres com mais 2. Estamos estudando agora aqui no livro 3, matéria Bibliologia. Estamos caminhando para a reta final. Falamos nas aulas passadas de autoridade da Bíblia, inspiração da Bíblia e, por último, inerrância da Bíblia. Agora vamos falar do cânon, a medida, né? O cânon é aquela palavra grega que significa régua de carpinteiro ou algum tipo de vara de medir. Era chamado antigamente de padrão ou norma para julgar e avaliar as coisas. Então, quando foi surgindo os livros, né? Então era preciso que se reunisse por decreto, por direção do Espírito Santo, se criasse alguns critérios para se estabelecer quais livros comporiam a chamada biblioteca, que seriam então os livros sacros, né, livros sagrados. Então nós veremos isso a partir de agora, primeiro com o cânon do Antigo Testamento. Então, apesar dos próprios livros citarem outros, por exemplo, a gente vê o próprio profeta citando outro, né? Ezequiel, por exemplo, cita Daniel. Ezequiel foi na segunda leva, Daniel na primeira leva dos exilados. Então, quando foi decidir qual seria o padrão, qual seria a medida para se colocar e enquadrar um livro como sacro, algumas coisas foram observadas. A primeira coisa, tinha que ter inspiração divina. Tinha que se entender e verificar que tinha inspiração de Deus naquele livro. Depois também tinha que ser reconhecido por parte do povo de Deus. A maioria do povo de Deus tinha que conhecer e aceitar aquele livro. E coleção e preservação pelo povo de Deus. Teria que também estar coletado e guardado, preservado, né? Para que pudesse então ser examinado se comporia ou não esse cânon. Jesus mesmo, quando está citando nos Evangelhos, ele cita muitos livros do Velho Testamento. O mais citado no Novo Testamento é os Salmos. Ele mesmo citava, ele disse a lei, os profetas e os Salmos, que seria a divisão da Bíblia hebraica, né? A lei, a Torá, os profetas Neviim e os escritos Ketuvim, que seria o Salmo. Então, os livros, surgiram muitos livros naqueles tempos chamados apócrifos, que eram escondidos, ou pseudepígrafes, que eram livros que eram falsos escritores. Apocalipse de Salomão, ele nunca escreveu esse livro, então era um pseudepígrafe, né? Então, a compilação dos livros começaram em 1400, a escrita, né? A autoria começou em 1446 com Moisés e no Novo Testamento vem até o ano 400, quando os últimos livros são livros de Malaquias, Zacarias, no tempo de Ageu, né? A reconstrução do templo. Então, a evidência do cânon constituído de 3 partes foi muito falado, né? No Velho Testamento, que Jesus citou, e teve várias outras citações também que são mencionadas. O próprio Jesus fazia essa alusão aí, falando dessa divisão tríplice, né? Moisés, profetas e salmos. Então, a primeira coisa que foi definida era que a Torá era realmente sacra, pertencia, e ela foi incontestável, a canonização dessa primeira parte aí. A divisão não era a mesma que nós temos hoje, né? Nós temos aí hoje 39 livros, mas segundo Flávio Josefo, naquele tempo, era de 22 a 24, porque haviam vários livros que eram num rolo só. Então, o Antigo Testamento hebraico são mencionados, né? Só tem dos cerca de 18 livros dos 22 do Antigo Testamento hebraico, somente Juízes, Crônicas, Esther e Cântico dos Cânticos, que não foram mencionados pelos escritores do Novo Testamento. Então, como se desenvolveu o cânon do Antigo Testamento? A evidência da coleção progressiva dos livros proféticos. Desde o início, os escritos proféticos foram reunidos pelo povo de Deus e reverenciados como os tais. Então, Samuel tinha escola de profetas, depois tem o escriba Esdras, em todo o reino tinha lá, né, um escriba oficial, o escriba era fulano, o rei Davi tinha escriba, todos os reinos tinham seus escribas. Então, os livros de reis citam a vida de Davi conforme narrado no livro de Samuel. Então, um próprio livro ia fazendo a vinculação com o outro. Os livros de Moisés são citados por todo o Antigo Testamento, desde Josué até Malaquias, né? Em Juízes, a referência a Josué. No livro de Reis, cita a vida de Davi, narrada no Samuel.
Crônica faz revisão da história de Israel, registrada desde Gênesis até Reis, incluindo o elo genealógico mencionado em Ruth. Só em Ruth que tem isso, esse elo genealógico. Neemias 9 resume a história de Israel conforme o registro de Gênesis a Esdras. Um dos salmos de Davi, o 18, está registrado em 2 Samuel 22. A referência aos provérbios de Salomão e ao Cântico dos Cânticos em 1 Reis 4,32. Daniel cita Jeremias 25. O profeta Jonas recita parte de muitos salmos. Jonas 2. Ezequiel menciona Jó e Daniel. Então vai se vendo por aí que há um interrelacionamento, há uma interconexão. Um livro apontando para o outro, fazendo referência ao outro, mostrando que ficava bem mais fácil entender quais seriam os livros que passariam na medida, né? Então, a história de Davi foi escrita por Samuel, mas por Natan e por Gade, né? A história de Salomão foi registrada pelo profeta Natan, Aías e Ido. Os Atos de Roboão foi escrito por Semaías e por Ido. A história de Abias foi acrescentada pelo profeta Ido. O reino de Josafá foi registrado pelo profeta Jeú. A história de Ezequias, registrada por Isaías. A história de Manassés, por profetas anônimos. Os demais reis também tiveram seus profetas, ou então tiveram seus escribas. O último capítulo de Reis, por exemplo, corresponde aos textos de Jeremias, e esses são outros indícios de que Jeremias é responsável por ambos os livros. Então, mais tarde, no exílio, Daniel afirma ter tido acesso aos livros de Moisés e dos profetas, e menciona não só Jeremias dentre eles, mas cita a predição do cativeiro de 70 anos, extraída do capítulo 25 de Jeremias. Durante o exílio, Daniel e Ezequiel continuaram o ministério profético. Daniel foi na primeira leva, em 605, e Ezequiel na segunda, em 598. O próprio Ezequiel referiu-se a Daniel, que foi contemporâneo dele, né? Depois do exílio, Esdras, o sacerdote, voltou à Babilônia, levando consigo os livros de Moisés e dos profetas. Nos de Crônicas, sem dúvida, ele registrou seu relato sacerdotal da história de Judá do templo. Crônica está ligada a Esdras e Neemias pela repetição do último versículo de um como o primeiro versículo do outro. A evidência de que o cânone do Antigo Testamento se concluiu com os profetas é muito clara, né? Na verdade, aquela reunião que teve no ano 90 no concílio de Jamnia, em Galileia, foi só para fazer a declaração do que já estava decidido, né? O livro de Daniel, por exemplo, tem esses relatos interessantes. No Novo Testamento cita quase todo o livro do cânone hebraico, mesmo os chamados escritos, né? Nós citamos aqui. O livro de Salmo foi relacionado na terceira seção por Joséfo, que fazia parte dos profetas, segundo ele. De acordo com Joséfo, com o Talmud, a sucessão dos profetas encerrou-se com Malaquias, no dia de Neemias. Assim, o Talmud diz, depois dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo apartou-se de Israel. Então, nessa investigação que estamos fazendo aqui, fica bem claro que o cânone do Antigo Testamento se completou por volta do ano 400. A extensão disso aí agora. Nós tivemos, então, algumas questões com os livros que eram chamados Homologômena e os Antilegômena. O homologômena, o escrito igual, 34 dos 39 livros do Antigo Testamento, pode ser classificado assim, como homologômena. Os 5 que exclui seria Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Estéreis, Ezequiel e Provérbios. Visto que nenhum desses livros foi obra de objeção muito séria, nós podemos então voltar para outros livros. Então, esses seriam os livros bíblicos aceitos de todos, eram chamados falar comum. Homologômena é falar comum. Todo mundo aceitava esses aí. Então, esse que eu disse agora há pouco. Tinha os pseudepígrafos, que eram os falsos escritos, né? O autor não era aquele, e os escondidos, né? Nesse tempo por aí. Entre os pseudepígrafos tinha vários. Tinha Baruque, Apocalipse, livro de Baruque, tinha Macabeus, tinha a história de Aicar, o Salmo de Salomão. Tem um tal de Salmo 151, e tinha também o livro do Jubileu, a Epístola de Eriteias, o livro de Adão e Eva, o Martírio de Isaías, Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, o Oráculo Sibilino, a Assunção de Moisés, o livro dos Segredos de Enoque. Então tinha um montão aí, mas esses não chegaram a pertencer, nem pertencem ao nosso cânone, né? Agora, os antilegômenos são aqueles questionados. Então, o Cântico dos Cânticos foi questionado, Eclesiastes foi questionado, Estéreis, Ezequiel e Provérbios. Aí depois concluíram que também realmente seguia o padrão. E além disso aí, tinha os chamados apócrifos, que eram mais ou menos 15 livros, né? Chamados apócrifos, que fazia alusões ao Novo Testamento, emprego do Novo Testamento fazendo versão de Septuaginta, os mais antigos completos da Bíblia, a arte cristã. Entre os apócrifos podemos citar Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Epístola de Jeremias,
segundo Esdras, histórias acrescentadas de Bel e Dragão, a nação de Manassés, então por aí vai. E esses livros foram, os apócrifos foram incluídos, alguns deles, no Concílio de Trento, em 1546, depois da Reforma Cristã. Razões por que se rejeita a canonicidade dos apócrifos. Por que não aceita os apócrifos? Primeiro, que a autoria é nova, no tempo do Novo Testamento. Segundo, que a Septuaginta, apesar de ela conter os apócrifos, ela é bem clara em dizer que é uma tradução de Alexandria, né? Do ano 270 e poucos. A Bíblia Cristã Primitiva, que segue a tradução da Septuaginta, não contém os apócrifos, mas é uma tradução grega e não é o cânon hebraico. A arte cristã primitiva, as representações artísticas não constituem base para apurar a canonicidade dos apócrifos. Os primeiros pais da igreja não mencionam, o cânon de Agostinho não tem, e o Concílio de Trento acabou então por aprovar e determinar que fosse incluído esses livros. Então essa foi a nossa aula do cânon do Antigo Testamento. Fica na paz, tchau, tchau.